Digamos todos: fala, Senhor. Com a palavra, o nosso irmão evangelista Joás Vicente, da Assembleia de Deus em Ayandra. Sem fio? Para mim. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nesta noite memorável, quando estamos sentindo a presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, José Carlos de Lima. Deus abençoe. O nosso pastor que nos fez o convite, pastor Alci, Marco Túlio, não é isso? Que nos fez o contato para estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro Calvocantes, o nosso pastor Daniel. Deus abençoe. Toda a igreja aqui em João Pessoa, sou ali da cidade de Ayandra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rosildo Ferreira, que nos deu a carta branca para estar aqui nesta noite, para adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. Confesso que eu sou pregador de rua, mas hoje foi me dada essa incumbência, essa responsabilidade, não é isso? Peço que a igreja continue orando por nós, para que Deus continue falando conosco. Estamos sentindo a presença de Deus, não é isso? E o bom é isso, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele em Romanos capítulo 11 e o versículo 33, ele cantou um hino e disse assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor a adoração. Amém. Creio que nesta noite o Espírito de Deus, ele vai continuar falando conosco. Já é 7, falta 5 para as 7. Vamos continuar adorando a Deus, e o nome do Senhor, ele vai continuar sendo glorificado. Meus irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, ou melhor, capítulo de número 10, vamos ler o versículo de número 19, para não tomar muito tempo, não é isso? Quero trazer uma palavra rápida, não quero ser enfadonho nesta noite. Está inserido no tema, não é isso? Está em Hebreus capítulo de número 10, do versículo 17 ao versículo de número 25, mas nós queremos, em rápidas palavras, meditarmos um pouco no versículo de número 19, que nos diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Diz assim o tema desta festividade:
acesse com segurança a graça de Deus. Só no fato de eu estar aqui nesta noite, assumindo este púlpito, já é um milagre, já é um ato gracioso de Deus, porque eu não sonhava passar nem na frente dessa igreja, e Deus me colocou aqui para nesta noite trazer uma palavra. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e o versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias novas são cada manhã. Então, aqui estamos porque a misericórdia do Senhor é grande. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 e o versículo de número 21, Provérbios 21 e 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O mesmo Salomão escrevendo no capítulo 16, versículo 1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. João capítulo 15 e o versículo 5, a última parte, está escrito: Jesus disse para ninguém se confundir, porque sem mim nada podeis fazer. Certa feita, João Batista, ele estava batizando, chegou um grupo de fariseus e disse para ele: João, aquele de quem desse testemunho, ele está batizando mais discípulos do que tu. E João falou no capítulo 3, versículo 27: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado de cima. E eles insistiram, e no versículo 30 João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O grande aqui é Jesus, a autoridade suprema aqui é Jesus, quem manda aqui nesta noite é Jesus. Quem vai manifestar, está manifestando a sua glória, Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Quando nós observamos esse texto bíblico, percebemos que a liberdade que Jesus nos deu, através da sua morte na cruz do Calvário. Observe que no capítulo de número 26 do Êxodo, 25, 26, 27, até o capítulo de número 40 do Êxodo, você vai ver a instrução que Deus deu a Moisés de construir o tabernáculo. Volte um pouquinho comigo e você vai entender. Observe que Deus mostrou a Moisés lá no monte o modelo do tabernáculo, para que fosse construído. Porque desde o Éden que Deus queria se relacionar com o homem, que Deus queria manter um relacionamento com o homem. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que no capítulo 2 e o versículo 15, a Bíblia diz que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou ao homem e disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Perceba que o homem, ele tinha direitos, não é isso? Direito de comer das árvores do jardim. Deus lhe deu direito, mas também Deus lhe deu deveres: guardar, cuidar, preservar do jardim. Mas também Deus lhe deu advertência: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Havia restrições, havia proibições. Deus disse: você pode comer de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E no capítulo 3, todos nós sabemos a história. Certa feita, Deus entrou no jardim para conversar com o homem, como era de costume. Toda a viração do dia, Deus entrava no jardim para conversar com o homem.
Mas, certa feita, quando Deus entrou, o homem não estava mais ali para esperar o Senhor. O homem estava escondido. No capítulo 3, versículo do 1 ao 9, você vai ver. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Ela chegou para a mulher e disse: foi assim que Deus disse? Comerás de toda a árvore do jardim? A mulher disse: não foi assim. Posso comer de todas as árvores do jardim, porém há uma que eu não posso comer. E a serpente retrucou e disse: olha, não é assim. Deus sabe que no dia que tu comerdes, você pode comer e não vai haver problema nenhum, você não vai morrer. Porque no dia que você comer, os seus olhos vão ser abertos, você vai ser semelhante ao Senhor, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento. Observe, irmãos, que a proposta do diabo é a mesma. Ele só mudou a estratégia, mas a proposta é a mesma. Quer que o homem seja semelhante a Deus. Ele tentou. Se você ler Isaías capítulo 14, versículo de número 12, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante, o diabo tentou ser semelhante a Deus. Ele não conseguiu. Os seus projetos, os seus planos foi frustrado. E agora ele coloca na mente e no coração da obra-prima de Deus, o ser humano. Ele levou Eva a pensar que ela poderia ser semelhante a Deus. Porém, Deus já tinha advertido, Deus já tinha dito. E muitas vezes nós erramos, não é por falta de advertência, porque muitas vezes o Espírito Santo está falando, Deus está falando, através dos hinos, através da palavra, através de sonho, através de revelação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 3 e o versículo 7: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, como nos dias do deserto. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que quando o homem pecou, Eva aderiu à proposta do inimigo, e a Bíblia diz que ambos comeram e os olhos foram abertos. Ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, era boa para dar sabedoria, e o melhor, ser semelhante a Deus. Quando comeram, ambos os olhos se abriram, morreram espiritualmente. Porém, quando Deus chega no jardim e procura Adão, ele está escondido. E Deus chega no jardim falando: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Adão, onde estás? E ele, escondido lá de dentro do mato, disse: ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Isso é o pecado. O pecado envergonha. O pecado separa o homem de Deus. O pecado rompe o relacionamento entre Deus e os homens. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e o versículo 23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Perceba que o homem se escondeu. E o que tem de gente escondido, irmãos, e o que tem de gente se escondendo da presença de Deus. Ei, Deus quer te encher, Deus quer te usar. O Espírito Santo conta com você. Porque você está escondido, porque você está se omitindo. Faça aquilo que Deus mandou, fale aquilo que Deus mandou, entregue aquilo que Deus determinou. Não se esconda, não fuja. Deus está te vendo. A Bíblia diz no Salmo de número 139, verso 7: para onde me irei do teu Espírito? Se eu subir, tu estás. Se eu descer, tu estás. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga assim para ele: Deus está te vendo. Você não pode se esconder. Deus está te vendo. Adão,
onde estás? Se escondeu. A primeira coisa que eles fizeram foram pegar folhas, numa tentativa de se esconder e se cobrir do pecado. É uma tentativa humana de querer justificar-se a si mesmo, de querer justificar-se diante de Deus, mas o homem não pode, porque aqui esse acesso à graça, esse acesso à presença de Deus, esse acesso ao santuário não é por mérito humano, é por graça. Ninguém acessa a graça de Deus por mérito, é por graça. Ninguém entra no santuário por mérito, é graça. A Bíblia diz em Tito capítulo 3, versículo de número 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e o versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação, presença de Deus, glória de Deus, não é mérito humano, não depende da sabedoria humana, é graça de Deus. É graça, é graça. A Bíblia diz que o homem, no capítulo 3, versículo 23 e 24, foi lançado fora da presença de Deus, porque pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. Mas ele fez uma promessa em Gênesis 3 e 15: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não desistiu de você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19 e o versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos se havia perdido. Deus não desistiu do homem, Deus não abandonou o homem, Deus não desistiu de nós. Só que o ser humano, desde os primórdios, desde o começo, ele procura justificar-se a si mesmo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64 e o versículo 6 que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície. O homem, por mais santo que ele procure ser, por mais bom que ele procure ser, ele por mais fiel ou religioso que ele procura ser, mas a justiça do homem para Deus não vale, a bondade do homem para Deus não vale. A única justiça que vale diante de Deus é a justiça de Cristo no Calvário. A única bondade que vale diante de Deus foi a bondade de Jesus morrer na cruz do Calvário. Acessar a graça de Deus não é mérito humano. Acessar a graça de Deus não é mérito humano, é graça. É graça. Você não está aqui porque você é bonzinho, não. Não é o teu conhecimento, não é a tua sabedoria, não é o teu diploma, não é os cargos que você exerce, não é o cetro que está na tua mão, a coroa que está na tua cabeça. É graça, é graça, é graça, é graça. É por isso que você tem liberdade para adorar a Deus. É por isso que você tem liberdade para adorar a Deus.
Eu fico preocupado, meus irmãos, às vezes um momento como esse, propício, e a gente não quer adorar. Mas lembra quem era tu? Quem éramos nós? Não perdia forró, não perdia carnaval, galo da madrugada, muriçoca não sei de onde, era de madrugada no meio da rua. Mas a graça chegou, a graça chegou. Abre a tua boca e adora Jesus Cristo. Abre a tua boca e adora Jesus Cristo. Você está livre, você está livre, você está livre. Se é para adorar, vamos adorar. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 17: o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade para cantar, liberdade para adorar, liberdade para ensinar, liberdade para pregar, liberdade para fazer a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Deus não te abandonou. A Bíblia diz em Isaías capítulo 49 e o versículo de número 16, versículo 17: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho do seu ventre? Ele diz assim: ainda que ela viesse esquecer, que é quase impossível. Ele diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O teu amigo pode te esquecer, o teu pai pode te esquecer, os teus familiares podem te esquecer, o pastor pode te esquecer, o teu amigo pode te esquecer. Agora o Jesus que você veio adorar, agora o Jesus que você serve, Ele não te esquece, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Sinta a glória de Deus onde você estiver. Você é livre. Temos liberdade para entrar no santuário. Temos liberdade para entrar. Deus disse: Moisés, meu filho, construa o tabernáculo. O tabernáculo, você fala rápido para a gente ganhar tempo. O tabernáculo, ele tinha aproximadamente 100 côvados de comprimento, aproximadamente 50 metros de comprimento, por 50 de largura, 22 metros de largura. O tabernáculo tinha, isso aqui era o pátio do tabernáculo, o pátio. Para entrar no pátio havia uma porta. Lembra de quem? Jesus. João capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A entrada do santuário é pela porta. Não se entra pela janela, não se entra pelo quintal. Até que estão tentando, mas não pode. Só pode entrar na presença de Deus através da porta. Ele disse: eu sou a porta. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 1: Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vós sabeis o caminho. Aí Tomé disse: Senhor,
Nós não sabemos para onde vai e nem quem é o caminho. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo ratificou em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Ele disse assim, melhor, versículo 3. Ele disse assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Certa feita, o apóstolo Pedro, no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos e o versículo 8: e estando Pedro cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está santo diante de vós. Versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome ha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha para esse crente aí e diz para ele pelo menos 3 vezes: só Jesus salva, só Jesus salva. Vai para abalar, só Jesus salva. Vai. Alabicamassé, eu sinto a glória de Deus aqui. Irabacalaçu, Eribicalamanarabacalamacha. Me desculpa me movimentar, porque eu só prego assim, irmão. Cada um faça do seu jeito. Eu faço do jeito que Jesus mandou fazer. Eu prego assim na rua, prego assim em todo canto. Meu irmão, tenha paciência comigo. A Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo. Entra pela porta. Quando chega, entrou pela porta, lá está o altar de bronze, que representa a cruz do Calvário, onde Cristo foi imolado. Mas na frente tem a pia de lavar, o lavatório, que fala de purificação e início de santificação. O sacerdote, ele lavava as mãos e os pés para entrar no santuário. Ele lavava as mãos e os pés. Como estão teus pés? Está limpo? Como estão tuas mãos? Está limpa? Porque só entra no santuário aquele que é limpo de mão e puro de coração. Quando chega na tenda da congregação, ela media aproximadamente 13 metros de comprimento, por quase 5 de largura. Aí você entra no primeiro véu. Aí lá estava o candelabro do lado esquerdo. Lá estava a mesa dos pães da proposição. O candelabro fala de Jesus como luz do mundo. João capítulo 8, versículo de número 12. E outra vez falou Jesus e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a mesa dos pães fala de Cristo como pão da vida. Eu aprendi isso na escola dominical e aprendo até hoje. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 35. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele saciou a tua sede, ele saciou a tua fome espiritual.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 11 que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. O ser humano procura preencher o vazio da sua alma na cachaça, na maconha, nas drogas, na prostituição, em todo tipo de coisa, mas não consegue, porque o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode encher o vazio da alma humana. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, o versículo 12: há caminho que ao homem lhe parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas pessoas neste momento estão nos assistindo que estão batendo em portas erradas, portas vazias, portas que não têm direção, porta que não tem norte. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem te guia não é o horóscopo, quem te guia não é a política, quem te guia não é a novela, quem te guia não é a Netflix, quem te guia é o Espírito de Deus. Você não é guiado por jogo de futebol, você não é guiado por novela, você não é guiado por filme. Quem te guia é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito que te guia. Arabacalacé. Adora a Deus, adora a Deus. Olha, se tem alguém acordado do seu lado e ninguém adora comigo, hoje é festa. Eita glória a Deus, eita glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que mais na frente, dentro do santuário, está o altar do incenso. Lembra Jesus como intercessor da igreja. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 7 e o versículo de número 25 e 26: pode salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. Verso 26: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele é santo. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, não se achou engano na sua boca. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, porém sem pecado, sem pecado. Ele é o Cordeiro, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é o teu intercessor. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, irmãos. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 5: Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecados. Ele disse certa vez para um grupo de religiosos em João capítulo 8 e o versículo 46, ele olhou para eles e disse assim: quem de vós me convence de pecado? Os demônios diziam: ele é santo. Os líderes religiosos diziam: ele é santo. O homem que o centurião queria furá-lo olhou para ele e disse: ele é santo, ele é o Filho de Deus. O teu intercessor, ele não dorme. O teu intercessor, ele está diante do trono de Deus intercedendo por você. Ele está intercedendo por você. Não pare de orar. Não desista de orar. Ore, ore. O apóstolo Paulo disse em Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração
e súplica. Não pare de orar, não desista de orar. Está chegando, vai chegar. A porta vai se abrir, as correntes vão se romper. Vai. Você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. A Bíblia diz no Salmo 124, verso 7: a nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Verso 8: o nosso socorro vem do Senhor. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: o laço quebrou. O laço quebrou lá na cruz. Eu sinto liberdade para pregar aqui nesta noite, porque eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Observe, meus irmãos, tudo isso para entrar na presença de Deus. Olha a exigência. Havia um véu, o véu interior, que fala da separação do homem de Deus. Mas a Bíblia diz que o sacerdote entrava no primeiro santuário para fazer a manutenção. Agora no segundo, só o sumo sacerdote. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo do 1 ao 8, você vai ver. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez no ano, e com sangue. Porque se ele entrasse sem sangue, ele morria. Agora você já entendeu? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. É pelo sangue, é com sangue. O sumo sacerdote, ele entrava, mas entrava com sangue, porque lá era a presença de Deus, representava a habitação de Deus, aonde estava a arca da aliança. Era um lugarzinho pequeno, quadrado, mas ali simbolizava a presença de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Aí a Bíblia diz: com sangue. Primeiro por ele, que era pecador, e depois pelo povo. Aleluia. Tem que ter sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22: quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 13: porque o sangue de touro e o sangue de bode e a cinza de uma novilha espazida sobre o imundo o santifica quanto à purificação da carne. Verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo foi oferecido uma vez imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro capítulo 1 e o versículo 18: disse Pedro: sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue. O sangue, o sangue, o sangue. Abre a boca. O sangue, o sangue, o sangue. Abre a boca. O sangue, o sangue, o sangue. Abre a boca. O sangue. Não foi prata, não foi ouro, foi o sangue do Cordeiro imaculado. 1 João capítulo 1 versículo 7 está escrito: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí hoje não precisa de sacrifício de bezerro, não precisa de sacrifício de bode, não precisa matar bode, não precisa matar galinha, não precisa ir para Israel tomar banho no Rio Jordão. Se quiser gastar dinheiro, vá,
Agora não precisa entrar lá no túmulo de Jesus para ser salvo. Não precisa de sal, não precisa tomar banho de água do Rio Jordão, não precisa trazer pedra do bolso do Rio Jordão, não precisa. Lá na cruz ele já resolveu. Lá na cruz ele já resolveu. Lá na cruz ele já resolveu. Diga, Jesus já resolveu. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo do 11 em diante, você vai ver Paulo dizendo: nós vivíamos sem Deus no mundo, distante do pacto, da aliança, era chamado incircunciso. Aí o versículo 13 diz: mas Cristo, mas Jesus, o segredo é Jesus. A tua vitória depende de Jesus. A tua vitória não depende da loteria. A tua vitória não depende de horóscopo. A tua vitória não depende de trevo de 4 folhas. A tua vitória não depende do homem. A tua vitória depende de Deus. Te humilha, desce, busca Deus. Busca a Deus que as portas vão se abrir. Busca a Deus que Ele vai chegar. Arabacalacé, Ibarabacalassuri, Andarabacalamanaracia. Adore a Deus. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Adore a Deus. 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 Não precisa mais. A Bíblia diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vos anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito: a Bíblia diz que Ele nos fez rei e sacerdote. Pare de estar mendigando por aí na porta dos outros. Você é rei, você é sacerdote, você tem um altar. Hebreus capítulo 13, versículo 10: nós temos um altar. Pare de estar batendo na cozinha dos outros, atrás de profecia, atrás de revelação. Você tem um altar, você tem um altar. Ele abriu o caminho que estava fechado. Agora você pode adorar, agora você pode servi-lo, agora você pode exaltar o nome dele. Ainda é 7:05. Eu vou parar. Eu sinto Deus aqui, porque quem faz o efeito é a palavra. Quem resolve é a palavra. Quem mostra é a palavra. Quem alimenta é a palavra. Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele disse: achando a tua palavra logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor dos exércitos. É a palavra que vai fazer, viu? É a palavra que vai entrar na sua vida. É a palavra que vai entrar na vida do teu filho. É a palavra que vai entrar. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções de um coração. Versículo 13: porque não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Agora repita comigo: temos ousadia para entrar ou não temos? Temos.
você tem liberdade para entrar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51: depois que Jesus tomou o cálice, entregou seu espírito ao Pai e expirou, a Bíblia diz no versículo 51: e o véu do templo rasgou-se em dois. O véu rasgou. O véu rasgou em dois, de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, dando a entender que não tem mais barreira, que não tem mais véu. Você pode entrar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 14: Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Não se turbe nem se atemorize. Eu quero perguntar nesta noite, fui autorizado a fazer o convite. Eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer entrar no santuário. É de graça. Onde está a primeira pessoa? Traga alguém aí, meu irmão. Alguém que está afastado do evangelho, traga ele aqui. Venha nesta noite. Venha nesta noite. O caminho foi aberto. O caminho foi aberto. Vem. Vem. Está aberto. As portas da salvação estão abertas. Vem. Vem. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Venha nesta noite. Venha nesta noite. Venha nesta noite. Aonde está a primeira pessoa? Venha. Jesus te ama. Ele já fez tudo por você. Ele abriu o caminho da vida que estava fechado. Venha, meu amigo. Abra o seu coração. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Tem alguém nessa noite? Alguém que quer voltar para Jesus? O caminho foi aberto. Está na Bíblia, foi aberto o caminho. Venha. Ele é água, Ele é pão, Ele é alívio, Ele é livramento, Ele é proteção, Ele é ajuda, Ele é cuidado, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o sumo sacerdote. Venha, 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 venha. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor presidente. Deus abençoe a todos. De tantas coisas que andei fazendo, e quase toda me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triunfo em aceitar Jesus sinceramente. A melhor coisa que eu já fiz, coisas erradas andei fazendo na condição de achei-me desfalecendo, tomei a decisão
melhor coisa